Amigas, amigos, a história envolvente de um advogado amaldiçoado que perde peso de forma assustadora após se envolver em um caso de assassinato misterioso, seu café com sua cadeira e vamos ver. Em Connecticut, o advogado Billy olha pela janela e percebe que uma caravana cigana está chegando na cidade. Depois de reclamar, ele vai ao banheiro para verificar seu peso, mas não perdeu nenhum, mesmo que deveria estar de dieta. Sua esposa Heidi e sua filha Linda no café da manhã. Quando Heidi pergunta seu peso, ele mente e diz 297, o que ele tinha na semana passada. Isso significa que ele está ganhando peso. Em seguida, Billy vai ao tribunal para defender seu cliente, um chefe da máfia chamado Richie. Ele é um homem verdadeiramente desprezível que deveria estar na prisão, mas Billy prova que não há provas suficientes e ele rapidamente ganha o caso. Depois, Billy vai ao escritório de seu escritório de advocacia e descobre que a caravana cigana se estabeleceu no parque público do outro lado da rua. Todo mundo parece estar se divertindo com a música e os jogos, mas quando uma cigana dá um panfleto a Billy e o convida para vir, ele não parece feliz. Então, Billy sobe as escadas para seu escritório, o que o deixa extremamente cansado. Seu chefe leva Billy até a janela e aponta para uma cigana chamada Dina, dizendo para ele lhe dar uma moeda e pede que ela levante a saia. Mas Billy não gosta da ideia. Sai do escritório, ele esbarra no juiz Rossington, que está muito enojado. Perto dos ciganos e está esperando a polícia expulsá-los. O policial Hopley finalmente os faz sair e vem informar a Rossington que os ciganos alugaram algumas terras na fazenda local, antes de levantar a saia de maneira sedutora. No entanto, ela de repente levanta o dedo e cospe no chão antes de voltar para sua família. À noite, Billy e Heidi vão a um restaurante para comemorar sua vitória com alguns amigos. Mas Heidi pergunta, ele saia quando o garçom trouxer as sobremesas. Durante a viagem para casa, Heidi tenta distrair Billy de pensar em comida, sendo travessa com ele enquanto ele dirige. Enquanto isso, na farmácia local, o chefe cigano Tadzu e sua filha estão comprando remédios. Quando a filha percebe que está com frio, ela sai para pegar o casaco no carro e, enquanto atravessa a rua, o carro de Billy está chegando. Como Billy está distraído com o carinho travesso de Heidi, ele não vê a mulher e acidentalmente bate nela, matando-a instantaneamente. Rossington determina que a morte da filha de Tadzu é puramente acidental. Hopley e Rossington estão mentindo para ajudá-lo, e Billy fica livre sem punição. Do lado de fora, Tadzu se aproxima de Billy e usa o polegar para tocar seu rosto de repente, dizendo a palavra mais magro antes saindo. Alguns dias depois, Billy verifica seu peso e fica chocado ao ver 283. O que não faz muito sentido porque ele nunca parou de comer como um porco. Mais tarde, Billy vai jogar golfe com alguns amigos, como Rossington e Dr. Mike. Eles percebem a perda de peso de Billy só de olhar para ele. Ainda tira sarro dele. Billy se vira e agarra seu traseiro enquanto insulta o cara de volta, o que ele não podia fazer quando estava mais gordo. Depois, no vestiário, Rossington pede a Mike para verificar uma coisa estranha crescendo em sua pele. Mike culpa o estresse e o instrui a apenas colocar uma pomada nele. Então, Billy verifica seu peso novamente e, surpreendentemente, ele já perdeu mais 2 quilos desde a manhã. Enquanto os homens tomam banho, Rossington diz a Billy que Tadzu se aproximou dele, também, e tocou-o no local, o que agora parece estranho. Os dias continuam a passar, e Billy perde mais 25 quilos. Isso é muito rápido, e Heidi está começando a se preocupar. Pode ser um sinal precoce de câncer. Então ela diz a ele para ir ver Mike. Billy faz alguns exames, e Mike olha os resultados, apenas para informar a Billy que ele está perfeitamente saudável. Depois disso, Billy vai até seu alfaiate, que tira as medidas de Billy para conseguir um guarda-roupa totalmente novo. Os números são tão diferentes que Billy sobe em uma balança para verificar novamente, percebendo que agora pesa 230 libras. Billy apenas diz a ele que não gostaria de seus métodos. Naquela noite, Billy come uma grande quantidade de comida, pois aparentemente comer é o que o faz perder peso. Linda se preocupa com seu pai e quando ele ganha
Divertida com suas preocupações, ela fica chateada e corre para seu quarto. Billy continua comendo e quando Heidi o repreende, Billy explica que pulou o almoço no escritório e perdeu ainda mais peso, então acha que precisa comer para manter o peso estável. Ele também culpa Heidi pelo acidente, mas ela ressalta que ele nunca a impediu e anuncia que mandará Linda para ficar na casa da tia para que ela não precise vê-lo assim. Mais tarde, em um restaurante, Billy se encontra com Mike, que explica que consultou um especialista e concluiu que Billy não tem tênia, então não terá escolha a não ser ir a uma clínica. Naquele momento, Billy percebe a esposa de Rossington, Lita, comendo sozinha e parecendo triste. Então Mike conta que Rossington está fora da cidade para ver como está sua irmã. Porém, Billy sabe que Rossington não tem irmã, então depois do jantar ele vai para a casa de Rossington. A princípio, Lita mente e diz que seu marido está fora da cidade visitando parentes, mas quando Billy menciona sua perda de peso insana, ela adivinha que ele ficou emocionado com Tatsu. Então ela explica que Rossington está em uma clínica para tratar seu problema de pele. É quando Tatsu o tocou, ele sussurrou a palavra lagarto, e desde então a pele de Rossington vem se transformando em escamas e suas mãos em garras. Lita tem certeza de que seu marido e Billy estão sob uma maldição cigana, mas Billy acha que as maldições não existem. Quando Lita começa a surtar, ela empurra Billy para fora enquanto o culpa pelas maldições porque foi ele quem matou a cigana. Mas Billy lembra que Rossington também é responsável por encobrir os crimes de Billy. Billy vai embora depois que Lita joga álcool em seu rosto e ele decide ligar para Richie para perguntar se é cigano. As maldições são reais. Richie pergunta à mãe italiana sobre isso, e a mãe confirma que são realmente reais, explicando que apenas a pessoa que colocou a maldição pode removê-la. Mais tarde, enquanto Heidi está levando Billy para a clínica, ele conta a ela sobre a maldição, mas ela não acredita em um conceito tão ridículo. Heidi continua a discutir com Billy sobre o assunto e quase perde um caminhão na estrada, mas felizmente ela se esquiva bem a tempo. Nos próximos dias, Billy fica na clínica e os médicos o submetem a dezenas de testes. No entanto, os resultados são sempre perfeitos, então eles não conseguem explicar o que está acontecendo. Billy fica entediado e sai para visitar Hopley, que também foi amaldiçoado, e agora sua pele está coberta de inchaços nojentos. Hopley dá a arma para Billy e pede que ele pegue vingança, mas Billy se recusa dizendo que precisa de Tatsu vivo para tirar a maldição. No entanto, Hopley aponta que Tatsu nunca os ajudaria e fica muito agressivo. Então Billy sai correndo de casa. Naquele momento, ele ouve a arma disparar na casa, significando que Hopley se auto-excluído. Depois que Billy vai para casa e vê Mike saindo de casa, então ele começa a suspeitar que Mike e Heidi podem estar tendo um caso. Ele entra para começar a pegar comida enquanto Heidi fala com ele, mas ele não consegue parar de imaginá-la com Mike. Billy explica que ele não vai voltar para a clínica porque está amaldiçoado, e quando Heidi reclama, ele joga comida nela e grita que está sendo apagado. No dia seguinte, Billy contrata um detetive que rastreia a caravana cigana e informa a Billy que eles estão indo para a costa principal. Depois, Billy vai para casa e encontra Heidi e Mike discutindo. A possibilidade de intentar uma ação judicial contra ele. Billy diz a eles que concorda em voltar para a clínica, mas na verdade ele dirige até o Maine para encontrar os ciganos. Quando ele chega ao acampamento da caravana, ele o encontra vazio. Então ele vai falar com o corretor de imóveis que alugou o terreno para eles. O corretor de imóveis revela que Mike e Heidi colocaram pôsteres de procurados para Billy. Então, se ele quiser informações, terá que pagar ou o corretor ligará para sua esposa. Depois de comprar o silêncio do cara, Billy vai até um hotel e encontra uma placa anunciando uma comida cigana. Ele imediatamente vai para lá e encontra Tatsu e Gina, vendendo bonecos doentes dele, Rossington e Hopley. Gina joga um boneco de Billy nele e começa a persegui-lo pela feira. Então Billy foge e é resgatado por Rossington, cuja pele está totalmente coberta de escamas. Agora Gina atira seu estilingue e quebra as janelas do carro, mas os homens fogem antes que ela possa machucá-los. No entanto, Rowington está dirigindo rápido demais e quando chegam à ponte, vem um caminhão de bombeiros dirigido por Tatsu se aproximando deles. Rossington tenta parar o carro, mas é impossível, e o caminhão os atinge do outro lado. Um ônibus escolar, também dirigido por Tatsu, se aproxima e bate no carro também.
Naquele momento, Billy acorda no hotel, revelando que tudo foi um pesadelo. Preocupado, ele tenta ligar para Rossington, mas Leta atende o telefone e diz que seu marido deletou a conta. Depois, Billy encontra a feira, mas ela está abandonada. Ele pergunta por aí e um homem lhe conta que caminho a caravana tomou à noite. Billy segue por essa estrada e finalmente encontra o acampamento cigano. Gina o chama de demônio, ignorando a visão do esqueleto de Billy. Ao levantar a camisa, Tatsu jura que nunca vai tirar a maldição. Então, desesperado. Billy cai de joelhos e começa a implorar, mas Tatsu apenas o empurra e ameaça piorar a situação. Furioso, Billy diz que xinga os ciganos de volta, mas eles apenas riem dele. Já que Billy se recusa a sair, Gina atira uma pedra nele que perfura sua mão. Billy corre de volta para o hotel e envolve a mão o melhor que pode, mas ele precisa de ajuda. Ele liga para Richie, que lhe diz para ir para sua própria casa de verão, e manda um médico que sabe ficar de boca fechada. O médico faz um curativo em sua mão e lhe dá um remédio, mas não há nada que ele possa fazer a respeito da dor. No dia seguinte, Richie visita Billy e percebe que ele pesa menos de 60 quilos. Ele também informa a Billy que Hyde assinou um documento legal para forçar Billy para ser levado para um mental hospital. Determinado a ajudar Billy, Richie entra furtivamente no acampamento cigano no meio da noite, envenenando todos os cães e deixando um bilhete pedindo que retirem a maldição. Depois ele para em um posto de gasolina e paga um jovem para avisá-lo se os ciganos mudarem de local novamente. No dia seguinte, o cara liga para Richie para contar sobre o novo acampamento cigano. Depois de desligar, ele é emboscado por Gina e seu marido. Enquanto isso, Richie recebe 2 caixas com armas para dar continuidade ao plano. Nesse momento, Billy vê lá fora um carro com uma mensagem dos ciganos, e ao olhar para o banco da frente, encontra o corpo do jovem. Há uma cabeça de galinha em sua boca, e a palavra nunca em sua testa é uma resposta ao bilhete de Richie. Furioso, Richie pega suas armas E se prepara para a vingança, ignorando o pedido de Billy de não matar ninguém à noite. Richie entra furtivamente no acampamento cigano e derruba o marido de Gina antes de abrir fogo. Muitos ciganos morrem e seus veículos são destruídos. Um deles até explode e provoca um incêndio. Então Richie empurra o marido de Gina para frente e, na escuridão, seus entes queridos pensam que ele é o inimigo, então o abatem por engano. Depois que Richie sai, o grupo encontra um bilhete no corpo do cara pedindo que a maldição seja retirada. No dia seguinte, a polícia vai ao acampamento para investigar. Richie finge ser um agente do FBI para falar com Gina e a convence a segui-lo até um celeiro que é visto por Billy de longe. No celeiro, Richie empurra Gina e joga um líquido em seu rosto, fingindo que é ácido, mas está mentindo para assustá-la. Furiosa, Gina tenta se defender, mas Richie bate com a cabeça para derrubá-la. Naquele momento, Billy aparece para impedir Richie de matá-la. Então Richie coloca o pote com ácido de verdade em sua testa e deixa uma mensagem para Tatsu. Ele deve encontrá-los no farol em 2 horas. Depois que os homens vão embora, Gina move os braços com muito cuidado para se livrar do ácido e corre de volta para seu povo. Horas depois, Tatsu chega ao farol porque ele não quer que Richie mate Gina. Para remover a maldição, ela deve ser transferida para outra pessoa. Então Tatsu esfaqueia a mão ferida de Billy e deixa o sangue pingar em uma torta. Agora, a maldição está no recheio. Então Billy deve alimentar outra pessoa com a torta para matá-los. Antes de ir para casa, Billy liga para Linda e diz para ela passar a noite na casa de sua amiga. Poucos dias depois, Billy volta para sua casa parecendo mais saudável e dá a torta para Hyde como vingança por sua infidelidade. Na manhã seguinte, Billy acorda e fica satisfeito ao encontrar o corpo apodrecido de Hyde ao lado dele. Ele até beija na boca para sentir o gosto do açúcar. Porém, ao descer, descobre que Linda já voltou e também comeu a torta. Depois que ela sai para a escola, Billy se sente tão culpado que pensa em comer torta também. Mas naquele momento, Mike passa para ver como está a família. Querendo mais vingança, Billy o convida para comer uma torta. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para poder assistir mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.